Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui para vocês nesta segunda-feira de manhã. O primeiro vídeo desta semana, uma semana que, é claro, promete e muito para o nosso Vasco da Gama. Uma semana com novidades sobre Felipe Coutinho, uma semana que terá novidades sobre a reforma de São Januário e o avanço no potencial construtivo do Caldeirão na Câmara dos Vereadores. Uma semana que também promete pela partida que estará acontecendo na próxima quinta-feira entre Vasco da Gama e Palmeiras dentro do Allianz Parque em São Paulo. Uma semana de novidades quanto ao assunto Souza. Será que esse cria, ao lado do Coutinho, também voltará ao Cruz Maltino? Uma semana em que hoje estará sendo marcada por uma reunião, né, no CD, uma reunião no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, ou melhor, do Conselho Deliberativo, para tratar sobre a investigação da venda da SAF do Vasco a 777 Partners. Uma semana, meu amigo, agitada, e uma semana que a gente vai deixar tudo aqui a vocês neste Acorda Vascão, o que irá acontecer nela. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que aí é o terceiro e último vídeo do dia, para fechar, né, o nosso dia, com o vídeo saindo sempre por volta das 7, 8 horas da noite. Então contamos muito aí com você, se inscreva, ajude o nosso crescimento, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal. Contamos muito realmente com o apoio e a ajuda de todos vocês. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui, é claro, este Acorda Vascão com vocês que estão aí do outro lado, falando sobre essa partida que estará acontecendo na próxima quinta-feira contra a equipe do Palmeiras. Um jogo assim decisivo para o Vasco em diversos aspectos. Creio eu, e eu começo introduzindo o vídeo dessa forma, decisivo até mesmo para a sobrevida de Álvaro Pacheco no comando do Vasco da Gama. Esse jogo é muito importante para a manutenção do trabalho do treinador, e parece até louco eu estar falando sobre isso com vocês, né? Mas é uma grande realidade. Hoje, Álvaro Pacheco corre o risco de ser demitido do Vasco caso perca para o Palmeiras. Dependendo, é claro, né, a forma com que vai perder. Hoje, o Álvaro Pacheco é um técnico novo. Teve apenas uma partida à frente da equipe Cruz Maltina, mas foi uma partida que ficará marcada para sempre na história do Vasco da Gama. O Álvaro Pacheco é o técnico que, em sua estreia, levou a maior goleada da história do Clássico dos Milhões. O Álvaro Pacheco é o técnico com a pior estreia de toda a história do Vasco da Gama de treinadores. Eu tenho com certeza aqui a convicção de que nenhum outro treinador estreou tão mal quanto o senhor Álvaro Pacheco. Então ele vai seguir para o resto da vida dele como profissional com essa culpa nas suas costas, de ter sofrido a maior goleada do Clássico dos Milhões para o maior rival do Vasco da Gama. Isso ele não vai tirar. Foi uma derrota feia, uma derrota vergonhosa, uma derrota ridícula, e qualquer outro adjetivo que eu utilizar aqui vai ser encaixado no que aconteceu naquele domingo retrasado. Então ele, quinta-feira que vem, ele terá que mostrar serviço, meu amigo torcedor. O Álvaro Pacheco já está aqui no Rio de Janeiro há muito tempo. O Álvaro Pacheco já tem mais de 15 dias cheios de trabalho com essa equipe. O Álvaro Pacheco chegou, salvo engano, no início de maio. O Vasco vence, né, a equipe do Fortaleza dentro de São Januário, vence não, empata, consegue a classificação no dia 1º de maio, aliás, perdão, no dia 21 de maio. Esse jogo aconteceu numa terça-feira. O Álvaro Pacheco já estava dentro de São Januário acompanhando essa partida. O elenco folgou na quarta e na quinta, dia 23, o Álvaro Pacheco já estava no CT treinando todo o grupo. A equipe treinou quinta 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º e dia 2. A equipe treinou 11 dias até chegar no dia 2, que foi o confronto contra a equipe do Flamengo.
Foram 11 dias cheios de treino para o Vasco levar uma goleada pelo placar de 6 para o nosso maior rival. Após 10 dias de trabalho, ou aliás, 11 dias de trabalho, o elenco folgou na segunda-feira e teve terça, no caso, dia 4, terça-feira, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12, até a partida contra o Palmeiras. Então o elenco terá 9 dias cheios de preparação. Claro, a contar ainda os dias que virão. Então são 9 dias para enfrentar o Palmeiras, mais 11 dias que utilizou para enfrentar o Flamengo. Álvaro Pacheco tem 20 dias de treino. Se completará, é claro, né, na quarta-feira, depois de amanhã, quando fecha a preparação. Meu amigo, me desculpe. Tem gente que, é claro, vai discordar e tem gente que vai concordar. Mas se quinta-feira o Vasco chegar para enfrentar o Palmeiras contra a equipe dentro do Allianz Parque, em São Paulo, contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro, ok. Mas se tomar outra sapecada por 3, por 4, eu não vejo mais o porquê continuar. Eu, Lucas, não vejo mais o porquê continuar. Se chegar e perder, ok. Perder jogando bola, perder tendo jogadas, perder tendo uma organização tática. Tudo bem. Agora, tudo depende como o Vasco vai desempenhar quinta-feira contra o Palmeiras. Então é um jogo, diante de tudo isso que eu falei, tempo de trabalho, que o Álvaro Pacheco teve e terá mais dias pela frente, e por conta, é claro, do que aconteceu na sua estreia. Se perder, dependendo da forma que perder, Álvaro Pacheco será demitido. Eu não tenho dúvida de que isso irá acontecer, inclusive. E ele está tentando, ele está treinando. Tivemos aí mais dias agitados, hoje pela frente, né? Até quarta-feira, que será o último dia de preparação, o elenco vai até o CT Moacir Barbosa se preparar para esta grande partida. Deveremos ter sim mudanças na equipe para enfrentar a equipe do Palmeiras. A primeira grande mudança é a não presença de Praxedes nem sequer na lista de relacionados. Praxedes não vai enfrentar a equipe do Palmeiras, o atleta acabou se lesionando, ele entrou aos 13 minutos da segunda etapa no lugar de Payet no Clássico dos Milhões e acabou deixando o campo aos 39 minutos do segundo tempo. O jogador tem uma lesão constatada na coxa direita, estará fora da partida, está sendo tratado hoje pelo DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, e não tem previsão nenhuma para voltar a ficar à disposição do técnico Álvaro Pacheco. Porém, por outro lado, Álvaro Pacheco poderá contar pela primeira vez com Adson. Ele, que acabou sendo ausência no Clássico dos Milhões, voltará para enfrentar o Palmeiras agora nessa próxima quinta-feira. Na imagem, né, ele acabou sendo poupado no Clássico dos Milhões, foi feito um exame de imagem, nada foi constatado, então vem treinando normalmente e aparece inclusive entre os titulares. Hoje, meu amigo torcedor, quem pode também, né, é importante fazer essa grande ressalva aqui a vocês, voltar a ganhar oportunidade no time titular, é Gary Medel. Informação é que, de fato, Felipe, hoje, né, diretor técnico do Vasco da Gama, faz um coro internamente para que Medel volte a ganhar força no time titular. Seria o retorno de Medel aos 11 iniciais pela primeira vez após aquela goleada sofrida para a equipe do Criciúma pelo placar de 4-0 no dia 27 de abril. Ele foi desfalque contra o Fortaleza, foi desfalque contra o Atlético Paranaense, foi desfalque contra o Vitória, foi desfalque no segundo jogo contra o Fortaleza e também contra a equipe do Flamengo. Então hoje, né, Felipe, como diretor técnico, faz essa pressão, entre aspas, troca essa ideia com o Álvaro Pacheco e tenta fazer com que o Medel volte a entrar em campo com a camisa do Vasco da Gama. É inegável. Quem entende um pouquinho de futebol e quem viu o Vasco no ano passado, a importância que esse chileno tem para o elenco cruz-maltino. Quando a gente olha, infelizmente, eu tenho que citar nomes, para o nosso zagueiro que hoje é o capitão, que é o Léo, a gente não vê o que sobra, né, no Medel. O que falta no Léo sobra no Medel, que é a liderança, que é a vascainidade, é a raça, é a vontade, é a entrega, é tudo isso que a gente viu no Medel e que foi muito importante para que o Vasco no passado permanecesse na Série A do Brasileirão e que hoje falta no Léo. Talvez esse ânimo mais calmo, esse Vasco da Gama que domingo contra a equipe do Flamengo foi amassado psicologicamente, tenha também influência da ausência de Medel dentro das quatro linhas. A gente pode reclamar de tudo do chileno, porém uma coisa que a gente não pode reclamar é o quanto de vontade ele entrega a cada jogo. E essa vontade, com certeza, passa para os atletas que estão à sua volta. Então, pode sim estar retornando aí ao time titular. Felipe vem fazendo esse coro interno para o retorno do jogador. Show de bola, Vascão. Vamos prosseguir aqui porque tem muita informação aqui a vocês e se a gente demorar um pouquinho vai ficar muito longo, né? Esse Acorda Vascão.
Uma das grandes notícias, é claro, é sobre o que irá acontecer hoje, na parte da noite. Hoje, o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, estará se reunindo para debater a criação de uma comissão para investigar a venda das ações do futebol do Vasco da Gama ao grupo norte-americano 777 Partners. É uma comissão aí que será criada. Pedrinho vinha fazendo forte pressão interna, né, para que o quanto antes essa comissão viesse a ser feita, preparada e para que fosse iniciada aí a investigação nesse processo de venda. E realmente é algo muito importante. A gente vem deixando muito bem claro a vocês que o Pedrinho ele acionou já a FGV, que vai ser a arbitragem, né, desse processo que o Vasco está tentando de retomada do controle do seu futebol junto ao grupo norte-americano, né? E é claro, se for feita essa comissão, se for iniciada a investigação e se através dessa investigação for visto erros no processo de compra e venda, vai pesar ao lado Vasco da Gama durante esse momento da arbitragem a saída, né, a retomada do controle do futebol para o modelo não, né, mas para o lado associativo. Então, Pedrinho vem insistindo aí para que o quanto antes essa comissão venha a ser criada. Foi-se acelerado o processo e hoje está marcado essa reunião do Conselho Deliberativo para a nomeação dos integrantes desta comissão. Inclusive, falando em 777 Partners, será um junho agitado também para o grupo norte-americano, um junho animado, principalmente no caso Land Hall versus 777 Partners na Corte de Nova York. A gente tem informações aí nessas últimas horas, estamos conversando, trazendo aqui a vocês agora, neste Acorda Vascão, que o juiz lá da Suprema Corte pediu comprovação de garantias da empresa de Josh Wander para cobrir o débito de 609 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí de 2 milhões, quase 3 milhões de reais, além de já instituir um valor de uma fiança que o grupo norte-americano terá que dar a Land Hall. Dia 21 de junho será o dia que a 777 precisará apresentar tais documentos. Então, instituir um valor de fiança e apresentar garantias de que o grupo norte-americano poderá cobrir esse valor de 3 bilhões de reais além de Hall. Então, assim, será um junho muito animado. Dia 21, daqui a exatamente 11 dias, a 777 vai precisar entregar esses documentos. Lembra que o Vasco pediu garantia a eles do aporte de 270 milhões, eles não entregaram? Será que eles vão ter garantias a entregar à Corte de Nova York de um novo aporte, entre aspas, né, de 3 bilhões de reais? Acho difícil, hein? Mas vai ser aí um junho muito animado. Um junho animado e uma semana animada também, é claro, no caso Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, né, um jogador aí que está cada dia mais perto do Vasco da Gama, e a promessa inicial era que já nessa semana Felipe Coutinho viesse a ser anunciado para estar presente no CT Moacir Barbosa a partir ali do dia 20. A expectativa do Vasco da Gama, internamente, é que o Felipe Coutinho já possa estar aí a partir da segunda quinzena, treinando com o grupo no CT Moacir Barbosa, pegando ritmo de jogo, entrando, né, numa boa forma física, conhecendo o elenco, para que assim que a janela abra, no dia 10 de julho, Felipe Coutinho já possa estar bem fisicamente, estar junto com o elenco para fazer a sua estreia assim que puder ser regularizado. Diferente do Payet, né? O Payet chegou também no meio do ano passado, mas ele precisou ainda de um grande período de adaptação. Adaptação ao futebol brasileiro e até mesmo de entrar num ritmo físico. O Payet chegou gordo ao Vasco da Gama. Então o Payet precisou de um tempo para emagrecer, pegar ali um ritmo e conseguir ter bons desempenhos. E eu acho que isso ele nem conseguiu no ano passado. A gente viu um Payet mais magro apenas no início desse ano de 2024 e agora que ele está numa boa forma física. Então, o Vasco não quer que o que aconteceu com o Payet no ano passado, essa perda de tempo para ele conseguir entrar num bom desempenho, também aconteça com o Coutinho. Então, o Vasco quer correr o quanto antes para que a situação dele possa ser ajeitada. Houve já uma reunião na quarta-feira passada que foi muito boa. Hoje a informação é que de fato a situação está na mão do Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama estaria disposto a pagar 1,5 milhão de reais para ter Felipe Coutinho. A negociação está muito avançada. Felipe Coutinho já não consta na pré-temporada que estará acontecendo em Orlando, nos Estados Unidos, do Aston Villa. Foi divulgada aí nessas últimas horas para a imprensa britânica, né, a lista ali dos jogadores que vão ser relacionados para essa pré-temporada. Felipe Coutinho não consta na lista, então assim, é um jogador que não está de fato nos planos do Aston Villa, e o Aston Villa negocia aí com o Vasco da Gama a saída do jogador. Muito provavelmente por uma rescisão contratual mútua, tá? Felipe Coutinho chegando de graça ao Gigante da Colina, e há uma grande expectativa para que essa assinatura aconteça nesses próximos dias e que o anúncio possa também vir logo após a rescisão contratual.
Tá animado com o Coutinho, torcedor? Deixa claro a sua opinião aí nos comentários. Mas, acima de tudo, fiquem tranquilos, tá? Porque não é só de Coutinho que o Vasco da Gama viverá nessa janela de transferência. O Vasco vai fazer mais movimentações. O Vasco vai trazer novos jogadores. A gente trouxe, né, nesses últimos dias a informação de que Pedro Martins, que é hoje o diretor executivo do Vasco da Gama, ao lado de Vitor Bastos, que é o chefe do departamento de Scout do Vasco da Gama, estiveram presentes na Transfer Room, um evento que aconteceu em Cancún, no México, do dia 3, ao dia 4 de junho. As duas partes, né, a parte do departamento de Scout e a parte da diretoria executiva que comanda o futebol, estiveram presentes nesse evento, um evento que envolveu grandes clubes e grandes empresários, clubes como Flamengo, Botafogo. Inclusive, eu trago aqui a vocês nesse momento, através de algumas informações que a gente foi buscar, espera só um momentinho, os clubes brasileiros que estiveram presentes nesse encontro, tá? A gente, é claro, faz de tudo para ir atrás, trazer informação sempre na palma da sua mão. A gente teve a informação que foi o Vasco da Gama nesse encontro, é claro, Pedro Martins representando o Vasco da Gama, foi também representando o Botafogo, o profissional Dave Martins, o nome do mesmo. Além disso, também foi representando o Palmeiras, o profissional Guilherme Dias, que é o Head Scout do Palmeiras, e mais alguns outros profissionais aqui do Brasil. O próprio André Mazuco, também do Botafogo, esteve presente. Então, assim, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama, muitos profissionais brasileiros estiveram presentes nesse encontro da Transfer Room em Cancún, no México, durante esses dias. Além disso, também é importante falar, não apenas profissionais do Brasil, tá? Mas de todo mundo, de todo o México, profissionais dos Estados Unidos, profissionais da Europa, vieram para esse encontro muito importante. A gente trouxe aqui, né, a gente fez questão de, nesses últimos dias, cair para dentro sobre o que é, de fato, o Transfer Room. E é isso, é uma espécie de Tinder aí, né, do mercado do futebol. É um evento em que vão muitos profissionais, muitos diretores executivos, muitas agências de jogadores, empresários, para ter essa troca. Você chega, marca numa mesa, assim, eu sou empresário, ou melhor, eu sou um diretor executivo e quero um jogador do empresário X. Eu marco lá, eu quero me reunir com você às 3 horas na mesa 18. E vai estar lá o empresário e eu vou chegar como diretor executivo do Vasco da Gama e falar, eu gostei do jogador X, eu quero ele, o que eu preciso para negociar com ele, e é exatamente dessa forma que as coisas acontecem. Houve essa Transfer Room nesse ano e a gente realmente tem informações de que as coisas foram boas para o Vasco da Gama. A gente traz até aqui, né, o canal Atenção Vascaínos trouxe essa informação nestes últimos dias de que foi um encontro muito legal, foi uma participação muito produtiva para o Vasco da Gama, tanto para Pedro Martins, que é o diretor executivo, quanto também para Vitor Bastos, que é o chefe de scout do Vasco da Gama. Mas a gente faz questão de ir atrás, né? A gente faz questão de ir mais fundo. Foi produtiva, mas o que a gente pode trazer a vocês sobre essa Transfer Room? A gente foi buscar e a gente conseguiu aqui a vocês a seguinte informação, de que nesse encontro, Pedro Martins, que é o diretor executivo do Vasco da Gama, ele se reuniu com duas partes, né? Em 2 momentos, é claro, foram vários encontros, mas tem informação de 2 encontros que Pedro Martins teve nessa feira, nesse evento, na Transfer Room. Um encontro foi com uma agência, um empresário, e um outro encontro foi com um clube. E qual é esse clube? O clube, no caso, é o New York Red Bulls. Pedro Martins, diretor executivo do Vasco da Gama, se reuniu com o diretor esportivo, diretor executivo Julian de Guzmán, do New York Red Bulls. Além do Julian, também houve um outro profissional que atua no clube da MLS e teve esse momento de conversa com o diretor executivo Pedro Martins. Realmente conversa importante. A gente, é claro, não tem aqui a trazer a vocês tudo que rolou nesse encontro, mas foi uma conversa para tratar de assuntos relacionados a Vasco da Gama e a New York Red Bulls, ou para tratar sobre a procura do New York em um jogador do Vasco da Gama. Há atletas hoje no Vasco como Praxedes, como David, como Ryan, que é um jogador jovem. É claro, o mercado do futebol europeu norte-americano está de olho em jogadores como esse, o próprio JP. Tem muito jogador jovem no Vasco que o mercado olha, jogadores de seleção brasileira, jogadores de base, né, de seleção brasileira, mas tem também jogadores como o David e o Praxedes que querem ir para o mercado norte-americano e automaticamente o mercado norte-americano está de olho nesses atletas.
E o Vasco da Gama também pode estar de olho em jogadores do New York Red Bulls. A gente foi dar uma olhada aqui, é claro, para olhar o plantel do New York. E, sinceramente, eu não vi ninguém assim que o Vasco da Gama possa estar de olho. Não consegui observar, mas a gente vai tentar buscar informações. A gente tem essa informação desde a última sexta-feira. Segurei um pouquinho para trazer aqui a vocês agora, porque pelas minhas apurações feitas eu não consegui encontrar nada. Claro, durante as próximas horas a gente pode ter novidades, traremos. Mas cravo aqui a vocês, tá? Julian de Guzmán, o diretor executivo, desde fevereiro de 2024 do New York Red Bulls, sentou com o Pedro Martins. E além dessa conversa com o clube norte-americano, o Vasco também conversou com uma agência. Diretor executivo Pedro Martins sentou com a agência Revival Football. Para ser mais exato aqui a vocês, se reuniu com o diretor da agência, que no caso é o empresário Gastón González, o chileno Gastón González. Essa agência é uma agência, claro, que atua no mercado do futebol sul-americano e tem alguns jogadores. Dentre os atletas que hoje são responsáveis por a agência Revival Football, temos Diego Valdés, que é do América do México, temos Jean Meneses, que é do Toluca, temos também Brian Lorenzo, que atua no Atlas da Argentina, Joaquim Montesinos, que atua no Querétaro do México, Jair Cortés, que atua no Necaxa, e Eduardo Armenta, que atua no Atlético Clube Tijuana. Então Pedro Martins sentou com esse empresário, o chileno Gastón González, para tratar sobre negócio. O que foi, qual é o jogador, que a gente vai buscar a vocês. Mas confirmo, Pedro Martins conversou com o Gastón González, agente, né, da Rival Football, e também sentou com Julian de Guzmán, diretor esportivo, diretor executivo do clube, do New York Red Bulls, né, o clube aí da MLS. Então, foi um encontro positivo, foi um evento produtivo, né? Foi realmente uma transfer room de muitas movimentações para o nosso Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você espera dessa janela de transferências. A primeira é de Pedro Martins, sob o comando, né, do nosso Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda, né, desta segunda-feira, e já estaremos de volta. Temos o nosso Fala Gigante, temos o Boa Noite Gigante. O que não falta aqui é vídeo para vocês. Se inscrevam, Vascão, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.